Os ministros se sentiram traídos. Ai, que maravilhoso isso, né? Eu quero esses ministros respondendo a processos criminais. A grande maioria deles. Eu quero esses ministros respondendo a processos na esfera civil, indenizando todos que eles perseguiram e prejudicaram. Eu quero um encontro de contas com esses caras. Nada além disso. Isso é justiça. O que a gente tem hoje no Brasil é um ambiente institucional de, com perdão da expressão, perdão da expressão mesmo, é um surubão isso daí. Isso daí não tem mais seriedade. Não existe mais seriedade. A Globo noticiando que ministro se sentiu traído, ministro estava pegando o telefone e ligando para senador. Porra, isso daí é coisa de mafioso. Sabe mafioso? Vocês já assistiram Os Sopranos? Vocês já viram como o cara faz chantagem? Como que o mafioso faz chantagem? O ministro está fazendo chantagem com o senador. Eu acho que é o começo de uma necessária reconciliação com a moral, com a lisura na administração pública, com a decência. Ministros indecentes, todos deverão ser impedidos. Todos. Alexandre de Moraes, você é o primeiro, meu caro. A gente não esqueceu de você, a gente nunca vai esquecer de você. Enquanto eu estiver vivo, se vocês estiverem ministro do Supremo Tribunal Federal, eu vou pedir o seu impedimento. Você pode virar o cara mais correto do mundo a partir de hoje. Tudo que você cometeu de ilicitude, tudo que você cometeu de crime, eu vou continuar falando e vou continuar lembrando pelos próximos 20 anos de cargo que você ainda tem no Supremo Tribunal Federal, se não te tirarem de lá. E não é só tirar você, é toda a abertura fenomenológica que vai ter de discussões sociais, políticas, jurídicas, jurisdicionais a respeito do que a gente vai fazer com o ministro que foi impedido. Até onde vai o inferno que vai ser a vida desse cara? Porque tem que ser um inferno. Porque ele fez da vida de muitas pessoas um inferno. Botando medo em empresa de comunicação? Não. Botando medo em jornalista? Não. Não. Você se acha machão? Mas, meu amigo, você vai ver quando as ruas começarem a lotar com o teu nome. E o Pacheco ele vai se voltar contra você, porque senão ele vai ser caçado. Foi muito bom ouvir isso do Sebastião Coelho, porque eu tenho falado isso faz algum tempo já. É cassação do Pacheco. É reta. A nossa finalidade é extremamente fácil de atingir. É impedimento de ministro golpista. Ponto final. Nada além disso. Então tem que impedir Pacheco, sim. Mas aprovamos a PEC. Meu amigo, deixa eu te falar, a PEC não é 2%. 2%. 2%. Qualquer instrumento que o judiciário tem hoje na mão para cometer abuso, eles ainda dispõem em sua totalidade desses instrumentos. Eles ainda julgam o HC de todos os grandes narcotraficantes que pagam milhões de reais aos advogados, que fazem churrasco com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que fazem jantares na Babescos, em Nova York, com o Dória, com a bênção do João Dória. Então, dinheiro eles têm. O que mais? Eles têm todo o Congresso capturado. Tem. Todinho, capturadinho. Amansado ainda. Tem alguns corajosos aqui que estão chamando o pessoal para Paulista no domingo. Nicolas Ferreira é um deles. Queria mais, quero mais. Mas o fato dele estar começando isso pode se tornar sim um movimento muito forte. Eu vou para Paulista no domingo às 14h. Mas tem mais coisa. Foro privilegiado, que não tem nada de privilegiado. É um foro endemoniado. É um foro da maldição, amaldiçoado. Esse foro dá superpoderes para o Supremo. Dá superpoderes de chantagem de mafioso. Típica de mafioso.
O que mais que tem que tirar? Controle concentrado. Atenção, isso é importante para a galerinha da classe política. Tem gente que não entende nada de Supremo Tribunal Federal e está fazendo projeto de lei ou projeto de emenda à Constituição para tentar mudar alguma coisa do Judiciário. Isso eu estou falando da oposição, com quem eu já tive a oportunidade de conversar. É recursal. O Supremo só tem que ser recursal. Por que você fala isso, Marcos? Simples, aula básica. A gente está sofrendo hoje na mão de abusadores. Se você quer sofrer menos, você tem que partir da premissa que sempre haverá abuso. Sempre. Então eu tenho que tornar o tribunal uma referência constitucional só. Ele tem que perder relevância e perder poder. A gente tem que ficar mais próximo dos julgadores, de fato. A gente tem que devolver poder aos estados, membros da federação, inclusive judiciários estaduais. Então, que vire uma corte recursal, para que, se amanhã os 11 impedidos tiverem a sua substituição realizada pelo Lula por 11 comunistas, com a faca no dente, sangue nos olhos e pelo no coração, coração peludo, que seja um tribunal tão irrelevante que não tenha a capacidade sequer de prender um jornalista. Não tem competência, não tem onde buscar competência. Não tem onde justificar qualquer competência. Simplesmente não vai poder. Porque só chegará lá no Supremo Tribunal Federal recurso de matéria constitucional. Ele não vai poder investigar nada. Ele não vai poder mandar, buscar e aprender ninguém. Então vamos aprender com a história da natureza humana. A gente tem milhares de anos de história de abuso de poder. A gente tem milhares de anos de história para saber como que um ser humano se comporta quando ele percebe que não existe limitação ao poder que ele tem. Hoje, a expressão máxima disso tem nome e sobrenome, é Alexandre de Moraes. E o Pacheco tem que entender que isso não é 2% do que a gente precisa. Tem que acabar com a TV Justiça, tem que acabar com jurisdição criminal do Supremo Tribunal Federal, tem que acabar com o controle concentrado de constitucionalidade, tem que acabar com tudo isso, tem que virar uma corte recursal. A hora que isso começar a se tornar pauta, aí vocês vão ver o medo dos ministros do Supremo Tribunal Federal de verdade. Eles não estão com medo. Eles estão falando pro pessoal da Globo que eles se sentiram traídos. Esse é um nível de ideopatia e delinquência desses caras. Eles são delinquentes a ponto de chegar para um jornalista e falar: bora cometer mais alguns crimes de responsabilidade e mostrar que a gente vai tentar intimidar senadores da República. Este é o nível de delinquência institucional dos ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil de hoje.